pessoal, tudo bom? Boa noite, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Essa roupinha aqui elegante que eu tô agora, eu tava terminando uma aula no meu curso, ainda também uma aula de história, né? Estava a caminho de Calicut, na Índia, então eu decidi dar uma parada aqui para contar uma coisa muito importante para vocês, né? Uma coisa que eu acho que é muito gratificante ser falado e que eu acho que eu já deveria ter falado há um bom tempinho já, né? Comecei o canal com coisas, né, com assuntos não muito definidos, mas agora que eu tô começando a definir mais o assunto do canal e tal, né? Então, gente, aproveitando que tá de noite, né, ar-condicionado, fresquinho e tal, né? Eu decidi contar algumas coisas pra vocês, né? Então, vamos começar. Como vocês já sabem, gente, eu sou um rapaz autista, né? Nível 1 de suporte. E eu tenho, assim, um nível bem interessante, né? De conhecimento, né? Eu ensino para bastante gente na minha comunidade, né? Fora do YouTube, né? Aqui no YouTube também converso com vocês, a gente debate ideias. Realmente é muito gratificante mesmo. Inclusive eu estava sentindo falta de algumas pessoas, né, que nunca mais apareceram aqui no meu canal, né? Que, por exemplo, tem uma inscrita, né, que eu senti um pouco de falta dela, na foto dela do perfil, ela tem cabelos roxos e tal, né, bem bonitinha. E ela nunca mais comentou nos meus vídeos, né? Se você estiver me ouvindo, moça, né, desculpa não ter lembrado do seu nome agora, comenta aqui nesse canal, né, nos comentários se você ainda está aqui, né? Porque eu tô sentindo muito sua falta. De várias outras, né, que comentam, né? Então, gente, só voltando um pouquinho para o assunto principal desse vídeo, hoje eu quero falar sobre o autismo em si, né? Principalmente de personalidades históricas, né? Personalidades que realmente conviveram, que tiveram muitas dificuldades e que deixaram seus nomes marcados na história, e de uma pessoa contemporânea específica que que eu acho super legal, foi injustiçado de algum modo, mas não quero entrar nesse mérito, só quero falar sobre o autismo em si, essa pessoa que vocês vão saber até o final do vídeo e de outras, né? Gente, vamos começar. O autismo, né, como vocês já sabem, né, é uma condição neurodivergente, né, é dentro do cérebro da pessoa, né, que acontece, né, que é esse transtorno, né. Ele principalmente tem como principal característica, né, ter uma das principais características ter um hiperfoco, né, ser muito focado em alguma coisa, ser uma pessoa assim extremamente dedicada em um assunto específico, né, e outros ao redor, né, mas também ter comportamentos típicos, né, de pessoas, né, diferentes que pensam, sentem ou reagem de forma diferente do esperado, né. Temos também, né, outros autistas seguem padrões, têm maneiras diferentes de ver o mundo, e outros autistas demoram um pouco mais para amadurecer, para entender algumas regras sociais, porque eles se portam da maneira que eles acham adequada, a melhor maneira para se expressarem, né? Então, gente, o autismo não é uma condição que fala assim, é autista, então ele vai. Porque na sociedade padrão, né, como um todo, o autista é muito visto como aquele gênio antissocial que não gosta de ser tocado, coisa do tipo e tal. Isso é bobagem isso, gente. A sociedade, pelo menos aqui na cidade onde eu vivo, ainda é muito crua essas coisas e a pessoa nem quer melhorar, né? Só quer fazer a coisa errada e sentir orgulho disso, né? Mas enfim, gente, a gente está lutando aqui na nossa comunidade, estamos, né, lutando para que as pessoas entendam, respeitem e acolham os autistas, né? Porque no autismo e o TDAH também, né? Porque tem autistas que tem autismo e TDAH juntos, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São pessoas assim extremamente capazes, são pessoas assim que têm um potencial gigantesco na minha visão.
Não é à toa que várias pessoas da história, né, Albert Einstein, Nikola Tesla, Mozart, né, tiveram muita dificuldade, né, em suas épocas. Que se hoje em dia já tem toda uma espécie de preconceito contra autistas nas ruas, você imagina no século passado, os séculos anteriores, quando nem se falava disso, né? Então, gente, o autista é uma pessoa extremamente capaz, que tem muitas limitações, confesso, eu tenho muitas limitações para bastante coisa, principalmente para relacionamentos, né? Porque, como eu já disse aqui uma vez no canal, vou repetir pela segunda vez, né? Para um homem autista em um relacionamento, né, ficar um relacionamento, um homem autista no quesito de autenticidade, ser autêntico, ele sai muito na frente, né, ser ele mesmo. Agora, uma mulher autista que aprendeu a mascarar isso desde sempre, né, que tem aquele, aquela essência, né, de se mutilar por dentro só para ser aceita pelo grupo, ela já conversa naturalmente e tal, né? Nesse quesito a mulher sai bem mais na frente. Mas, infelizmente, uma mulher autista tem mais predominância em entrar em relacionamentos abusivos, né? A mulher autista vai lá, né, se mutila por dentro praticamente, é o masking, né? E é aceita por um cara bonitão, mesmo bem mais bonito que o rapaz autista, né? O homem autista. Aí eles começam a namorar e tal, e o homem neurotípico, né, vê que a mulher neurodivergente tem uma diferença, sente, reage de forma diferente, aí ele é abusado, é bulinado e tal. E isso realmente é muito triste, minha mãe sofreu muito isso, né? Aí é o homem autista que não conseguiu entrar em relacionamento, tá livre de tudo esse tipo de abuso e focando na carreira, né? E futuramente pode ter um relacionamento né, mais assim estável e que tenha assim uma predominância maior, né? Porque tem homens autistas que estão em relacionamentos maravilhosos, né? Não tô querendo favorecer nenhum lado, estou querendo contar a minha visão e o que eu pesquiso sobre isso. Então, gente, voltando, né, pro ganso, né, porque eu mudei para pato, o autismo é uma condição extremamente, né, neurodivergente, que é uma condição extremamente capaz, né, mas não é a diferença, mas a característica é que ele pode ser mal cuidado ou bem cuidado, né, um mal cuidado, pelo menos o que eu sei, né, uma criança autista, né, desde a infância que sente, pensa, reage de forma diferente. A intenção desses pais que têm esse filho não é acolher, é tentar corrigir o jeito de andar, o tom de voz, o jeito, os gestos, tudo. Aí o autista não consegue fingir normalidade só para ser aceito sem se mutilar por dentro, né? A mulher autista sabe bem que é isso. Por isso que para o autista, nessas horas, eu prefiro usar um ditado bem interessante. É melhor você ser odiado pelo que você é do que ser amado pelo que você não é. Então, gente, é uma coisa assim bem complicada atualmente, né? Antigamente era mais, né? Porque teve alguns, né, desculpa o termo, campos de concentrações para autismo, né? Para que pessoas autistas ou diferente de uma forma geral fossem internadas e nunca mais voltassem, né? O Colônia de Barbacena não nos deixa mentir sobre isso. Então, gente, mas hoje em dia, graças a Deus, está aumentando, né, a conscientização e tal, né? E falando em conscientização, né, melhor pesquisa e tal, né? A gente tem informações, né, de pessoas autistas, né, que na época não foram diagnosticadas, mas hoje teriam alguns traços ou suspeitas, ou até seriam autistas verdadeiramente, né? Já dei o exemplo de Albert Einstein, Nikola Tesla, Mozart, né? Eu me encaixo mais no Mozart do que em Albert Einstein e Tesla, né? Porque Albert Einstein e Nikola Tesla eram na área de física, eram na área de exatas, né? Uma área de energia elétrica, física quântica. E eu não sou dessa área, eu sou mais um Mozart da vida, né? Um violino, né? Eu sou mais artista, né? Como vocês podem ver aqui, né? Então, gente, existem hiperfocos e hiperfocos no autismo, né? Todos diferentes. E isso que é legal, né? Diversidade, né? E por falar em diversidade, chegamos numa notícia específica recente
que é um youtuber, assim como eu, assim como outros canais de autismo, né? Ele ficou sabendo, né, né, o maior marco dele atualmente, né, como pessoa influente, né, é perceber, né, ficou sabendo, né, de abuso de crianças e menores em jogos, né, eletrônicos, os testemunhou de algum modo e viu que o caminho, né, que isso foi percorrido, esse caminho tenebroso, né, para as crianças, né, que não tem, né, formação ainda a serem abusadas, ele foi lá e denunciou esse tipo de coisa, criou uma lei, né, sobre isso, que vocês já sabem, a Lei Felca, né, e várias outras coisas, né, que eu não lembro direito a história, né. Mas por que eu estou lembrando do Felca? Eu não quero entrar no mérito da lei, não quero entrar em política de forma nenhuma nesse canal. O que eu quero, né, falar para vocês, gente, é que eu, por algum momento, fui contra a Lei Felca. Né? Eu seguia mais pela opinião do Peter do Canal Cápsula, por exemplo, do que pela opinião da minha mãe e de outras pessoas próximas que são mais estudadas em relação a isso. Né? Então eu só comecei a odiar a Lei Felca só porque todo o resto das pessoas começaram a odiar também. Aí quando minha mãe foi e me explicou, né, de uma forma bem clara, autêntica e verdadeira o que o Felca quis passar pra gente, eu pensei, poxa, eu tava errado, né? Melhor dar uma chance, vou começar a seguir o Felca e tal, né? Ver como é que ele reage e tal. Aí foi chamado em entrevista, né? Eu vi na televisão, né? Ele realmente é um homem bem culto, bem sábio, né? Eu me identifiquei bastante com ele em vários aspectos, né? E eu acho super interessante, né? Eu estou ali pra cima porque eu tava pensando, gente. Eu acho super interessante todo esse cenário, gente, porque mostra que o mundo aos pouquinhos está abrindo os olhos para essas diferenças, né? Essas diversidades que todo o tempo da história humana estavam aqui, só que foram sempre bulinadas, intimidadas até algumas vezes por não caberem nos moldes estabelecidos, né? E só um pouquinho de história para contextualizar vocês, né? Se a sociedade, né, já não aprova isso, né, o método positivista, né, de educação, do positivismo de Augusto Comte e tal, né, a escola positivista é um inferno. É o inferno, é o positivismo, mas a escola positivista é ainda mais nesse quesito, né? Porque né, tudo robozinho, tudo certinho e tal, né? Se uma criança sai entre sobrecarga, né, no meio da aula, ela tá achada de birrenta, manhosa, eu sei porque eu vivi muito isso, né? A escola pública brasileira nada mais é do que uma instituição positivista. Então, gente, o mundo tá melhorando, mas ainda assim tem que melhorar em outros aspectos básicos, né? Como educação e tal, né? Então, gente, acho que esse foi o assunto do vídeo de hoje. Desculpa o vídeo ter ficado muito longo, não sei se eu expliquei direito para vocês, né? Mas comentem aqui embaixo se vocês querem mais explicações, o que eu poderia falar melhor, né? Um abraço para todos vocês, né? Fico muito feliz com toda as visualizações, com toda a essência, né, que vocês estão se identificando. Pelo menos eu acho, né? Não sei se estou sendo chato, se eu estou sendo, né? Mas, gente, muito obrigado mesmo por tudo. Eu sou muito grato a todos vocês, a todos nós. É uma comunidade muito, né, legal, né? Então, a gente tá dando quase 14 minutos agora, né? Então, vou encerrando por aqui, né? Por hora, né? Porque vai ter mais. Eu criei uma agenda lá em cima pra melhorar tudo isso, né? A rotina dos vídeos, inclusive, né? Então, um abraço para todos vocês. Um beijo para as damas e moças que me acompanham, né? Bonjour, madame, como diria o francês, né? Estou aprendendo francês agora. Então, gente, um abraço para todos vocês, um beijinho para todos vocês também. Deixa o like, se inscreva no canal se vocês gostaram, né? Se vocês se identificaram, né, com alguma coisa que eu falei, ou que vocês, né, queiram conversar, coisa do tipo, comenta aqui embaixo também, deixa o like, se inscreva no canal, né? Comentem, compartilhem também para espalhar mais a palavra, né, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. E é isso. Au revoir, madame. Au revoir, mon cher. Tchau, tchau. Eu tentei falar francês agora.
Aí a proposta é voltar para o meu caminho para Calicut.